A graça e a paz, queridos. Tudo bem com vocês? Eu sou a Helena do João. E eu sou o João da Helena. É muito bom a gente estar aqui com vocês nessa noite. E principalmente vendo a casa cheia. Num sábado você poderia estar em muitos outros lugares. Tem tantas oportunidades, tem um aniversário, um churrasco, um casamento. Sempre tem algum programa no sábado. Mas que bom que o fato de vocês estarem aqui como casal está dizendo que vocês estão interessados em investir no relacionamento de vocês. E isso é uma grande bênção. Quando os dois, mesmo que você já tenha um casamento bem sucedido, mesmo que você já desfrute de um casamento feliz, sempre cabe melhora, né, gente? Tem nada que é bom que não cabe melhora. Então, que bom que você veio e que você está levando a sério o seu relacionamento. Muita gente acha que é o seguinte: casou, tá bom, se eu desistir eu comunico e tá tudo certo. Mas não, casamento é uma construção. Casamento feliz, ao contrário do que muita gente imagina, não é sorte. Casamento feliz é fruto de um investimento cotidiano, de nós investirmos, fazermos a manutenção, é necessário. Eu e o João, nesse mês de julho, nós celebramos 32 anos de casamento. Nós somos pais da Clara, do Miguel, que se casou com a Thaís, do Arthur, que se casou com a Ruth, e da Sofia, nossa caçula, que hoje tem 20 anos. E é uma alegria muito grande a gente poder compartilhar com vocês daquilo que o Senhor tem nos ensinado ao longo dessa jornada de 32 anos. Nós não somos melhores do que vocês em absolutamente nada, mas a gente já viveu algumas coisas e a gente já aprendeu algumas coisas e temos aprendido e vamos continuar crescendo e aprendendo, porque essa é a vontade de Deus, que a cada dia a gente seja mais parecido com Jesus, até aquele grande dia em que nós o veremos face a face e seremos plenamente como Ele é. Muito bem, pessoal, nesse tempo de pandemia, pós-pandemia, infelizmente, nós tivemos várias notícias de casamentos que foram destruídos ou dissolvidos no período da pandemia ou imediatamente após a pandemia. Alguém aqui teve notícia de algum casamento que desfez nesse período de pandemia? Pois é, a gente anda muito por aí e a gente até fez um material, um curso online chamado Casados e Felizes 2, levantando essas questões. O problema não é a pandemia, não foi a pandemia que causou o divórcio de muita gente. O problema é que quando a gente vai vivendo a vida acelerada, a gente vai jogando para debaixo do tapete as questões que a gente não quer resolver. Aquelas coisas trabalhosas e chatas da gente resolver. E aí o que acontece? Na pandemia, volta todo mundo para casa, né, João? Fica todo mundo preso dentro de casa e aí você vai ter que conviver com aquela pessoa que você estava fugindo dela ou apenas interagindo com ela de acordo com os papéis. Então encontra para o sexo, encontra para resolver questões sobre os filhos, encontra para falar sobre as finanças, mas não é um relacionamento verdadeiro. É apenas um relacionamento baseado na interação de acordo com os interesses e os papéis desempenhados. E casamento é muito mais do que isso. O nosso casamento é a sombra do grande casamento que nós estamos aguardando. Gênesis começa com o casamento e Apocalipse termina a história com não é é o artigo definido, o casamento. Por isso que quando Jesus voltar, nós não nos casamos nem nos damos em casamentos, porque toda a plenitude e alegria que a gente desfruta num casamento feliz e saudável é infinitamente maior o que a gente vai experimentar quando nós nos encontrarmos com o Cordeiro de Deus. Então, quando Deus forma o casamento, Ele não pretende apenas que o João seja feliz e que a Helena seja feliz e que a gente tenha 4 filhos e noras e genros. Ai, que linda a história. Não, Ele pretende que, através do nosso casamento saudável, nem sempre o casamento é feliz. Como assim, Helena? Misericórdia, sangue de Jesus. Não, gente, tem dia ruim no casamento. Tem períodos difíceis no casamento. O inverno chega no casamento. Mas eu tenho uma aliança. E a aliança não se dissolve por causa de dias tristes. A aliança atravessa os dias tristes e sai mais forte do outro lado.
A gente tem que parar com essa história de eu mereço ser feliz. Em nome de merecer ser feliz, você sai destruindo todo mundo ao seu redor. Você sai passando em cima de todo mundo. Você sai adulterando, ignorando que o casamento também é a base por onde vai sustentar a próxima geração. Por que a próxima geração está toda quebrada, desfigurada, sem identidade? A gente está lidando aí com suicídio na infância. Você já pensou em viver uma coisa assim? Com jovens confusos na sua sexualidade. Nós nunca pensamos viver o que nós estamos vivendo hoje. Você acha que, o que está acontecendo? O diabo está devastando tudo. Não, gente, isso foi plantado, nós estamos lidando com a colheita. Então vamos repensar a semente que a gente está plantando agora, porque tem outra colheita aí para frente. Papai e mamãe estão vivendo só para si mesmos, e em nome de ser feliz, eu vou ter minha carreira, vou ter minha independência, não dependo de você para nada, você vive a sua vida, eu vivo a minha vida, vamos ter um casamento aberto, essas aberrações que começaram por aí. Então uma geração confusa não brotou não, gente. Ela foi cultivada por Satanás no terreno do nosso coração enganoso e desesperadamente corrupto. A Bíblia diz que o divórcio foi instituído por causa da dureza do coração do homem. Não é uma opção de Deus o divórcio. O divórcio, como o pastor Josué Gonçalves fala, é uma porta de emergência. Ou seja, a gente constrói uma porta de emergência e nunca quer passar por ela, é ou não é? Tem a porta de emergência na igreja, a gente fala, em nome de Jesus, nós nunca vamos passar por ela. Nós vamos apagar o incêndio para não precisar de passar pela porta de emergência. Então, é claro que a gente não vai ignorar os casos extremos, né? Eu casei com um psicopata. Ele dorme com uma faca debaixo da cama e me bate todo dia. Eu vou ficar casada com ele? Tem situações complicadas, né, gente? Então, não vamos tampar o sol com a peneira. Mas esse negócio de, eu não estou feliz nesse casamento. Vamos dar um tempo. Vai tomar vergonha na cara, gente. De repente, qualquer probleminha já virou situação extrema. Virou, incompatibilidade de gênios. Resolvesse isso antes do casamento, bem. Não, ele agora quer ir para o Canadá e eu quero ir para o Japão. Não, gente, não tem essa opção. Você casou é para ficar junto. Chupa essa manga aí, resolve essa questão. Agora, nós dois começamos a conversar sobre essa questão de, meu Deus, quando você sabe de um divórcio, de uma traição, de alguém lá fora da igreja que ainda não recebeu a vida de Deus em si, a gente entende. Nós também estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados quando o Senhor nos alcançou, não é? Então a gente entende, é um estado de letargia, um estado de cegueira espiritual. Agora, a gente começou a lidar com isso dentro da igreja. Então o que está acontecendo? Esse é um grande problema, porque no meio das pessoas, eles não veem bons exemplos. Eles não veem casais que estão dispostos a superar os problemas, a resolver as questões. E aí eles oram para a igreja. E o que é que eles encontram? A mesma situação? Ou casais que estão dispostos a refletir Jesus e resolver as suas dificuldades e os seus problemas? Não estou querendo colocar aqui mais um peso sobre os nossos ombros, mas o fato é que nós somos, de certa forma, um local onde eles vão procurar alguma esperança. E se eles encontram o mesmo tipo de vida, a mesma forma de tratar com questões, com os problemas, os mesmos descasos e abandonos, o mesmo maltratamento do marido em relação à esposa, da esposa em relação ao marido, o mesmo descaso com a família e com os filhos, então nós não estamos cumprindo o nosso papel de salgar e de iluminar como igreja. Pensando nisso, a gente começou a ouvir pessoas, conversar com pessoas e tentar compreender por que está acontecendo o divórcio dentro da igreja. Por que essa porta de emergência começou a ser sucessivamente acionada como se fosse a porta principal? Quantos aqui nesse ambiente nasceram de novo? Você teve uma experiência com Jesus, você confessou Jesus e convidou Jesus para morar na sua vida, governar a sua vida, você passou pelo batismo. Quantos aqui passaram por isso? Levanta a mão bem alto para eu ver. Glória a Deus. A maioria esmagadora, ok? Então vamos entender. Você estava andando
vivendo a sua vida. Você estava andando vivendo a sua vida, fazendo as suas escolhas, vivendo de acordo com aquilo que você acreditava, certo? Aí um dia você se encontra com Jesus, seja numa reunião, seja num acampamento, seja em alguma situação. Então você se depara com Jesus e ele fala: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então você muda de direção e começa a seguir Jesus. Então você vai tentando acertar os seus passos com os passos de Jesus. Você vai olhando para o exemplo de Jesus e você vai caminhando com Jesus. É isso, gente? Deveria ser. Mas o que está acontecendo no nosso tempo? A gente até aceita Jesus. Essa palavra é até engraçada, né, gente? Aceita Jesus. Jesus que aceitou a gente. A gente estava lá miserável, pecador, ferrado na vida. Aí Jesus, pela sua graça e misericórdia, nos alcançou. O Espírito Santo te convenceu da justiça, do pecado e do juízo. Você creu e se converteu. Você mudou de mente, de direção, e desde então você está sendo aperfeiçoado pelo Espírito Santo, que vai tecendo Jesus em você. Esse que é o plano de salvação. Nós estávamos desconectados de Deus. Ele então dá o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus então nos reconecta com Deus. Nós não nascemos filhos de Deus. Esse jargão que você escutou, todo mundo é filho de Deus. Não, querido. Todos somos feitos por Deus, criaturas de Deus. Mas a Bíblia diz que só aqueles que entenderam e compreenderam e aceitaram o sacrifício de Jesus e reconheceram que Ele é o Filho de Deus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Jesus é que nos tornou filhos de Deus. Foi a cruz que nos tornou filhos de Deus. Nos tirou do estado de criatura e nos promoveu à adoção de filhos. E uma vez que agora somos feitos filhos de Deus, o Espírito Santo de Deus habita em nós. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus da tumba é o mesmo que mora em mim e mora em você. Não para fazer a gente apenas mover o poder, mas para fazer a gente ter um caráter transformado. Uma nova mente, uma nova atitude, um novo coração que revela Deus àqueles que ainda não conhecem. Resumo da vida cristã, certo? Então vamos lá, abra sua Bíblia com a gente em 2 Pedro, capítulo 1. O que acontece é que muitas pessoas, mesmo conhecendo esse discurso e essa organização de que fomos reconciliados com Deus, de que agora fomos feitos filhos de Deus, não vivem como filho da luz. Você mudou de religião. Você saiu da religião que você caminhava e veio para a igreja evangélica. E você, como bom observador, todo ser humano tem uma capacidade incrível de adaptação. Então a gente, mesmo sem se dar conta disso, a gente percebe o código de ética do grupo, o novo grupo que te acolheu. Então você começa a perceber que o dia que você vem com aquela sua calça, que Deus é justo, mas a sua calça misericórdia é mais justa ainda. A diaconisa só te mede de lado abaixo e fala assim: ô filha, então, essa calça não está adequada, né, amor? Aí você observa que todo mundo, às vezes ninguém fala, mas o olho fala, né? Aí todo mundo, ó, misericórdia, ó, o decotão da irmã, né? O cara está andando sem camisa aí no estacionamento da igreja. Aí todo mundo olha, acha estranho. Aí você lê, não precisa de ninguém te falar. Você lê como é que as pessoas te olham e você se adequa. Porque o ser humano tem essa capacidade de adaptação. Então você muda o seu jeito de falar, você muda o seu jeito de vestir, você muda o seu jeito de andar. Mas não foi uma obra do Espírito, foi uma obra de você mesmo para ser bem acolhido pelo grupo, para não ser discriminado, para não ser rejeitado, para não ser excluído. Então isso está acontecendo muito. Você vem para o grupo social, você muda de religião. Mas quando você sai daquela porta para trás, você continua a mesma pessoa. Lá dentro de casa você continua a mesma pessoa. Coração peludo, língua grande, né? Porque a gente acha que pecado é só o pecado aparente, né? Não, gente, inveja continua sendo pecado, cobiça continua sendo pecado, mentira continua sendo pecado, tá? A gente se acha tão superior, orgulho, né? Nossa, misericórdia, olha que era piricrente. O simples fato de você julgar a piricrente já te nivela com ela.
Ela pela saia curta, você pela língua grande. Ou pelo pensamento altivo. Eu sou superior porque a minha saia está no lugar certo. Ó, super espiritual, lê do engano. A partir do momento que você se acha superior, já pecou, queridão. Então vamos ver o que o apóstolo Pedro aconselha àqueles que estavam sendo inseridos na igreja de Jesus Cristo. Então, 2 Pedro, capítulo 1, a partir do 1º versículo. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que, mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio dessas, ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, à perseverança a piedade, à piedade a fraternidade, e à fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, a nova versão transformadora, esse mesmo texto, essa primeira parte, os 2 primeiros versículos, Pedro está se apresentando. Eu, Simão Pedro, quem eu sou? Escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta a vocês que compartilham de nossa preciosa fé, concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. No verso 2 ele diz assim: que vocês tenham cada vez mais graça e paz, à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então Pedro está falando para a igreja de Jesus, para aqueles que creem como ele crê. Ele fala de um crescimento gradativo. À medida que conhecemos a Deus, então nós seremos cada vez mais parecidos com Ele, transformados por Ele, curados por Ele, renovados por Ele. E no verso 3, é como se eu estivesse repetindo o texto, mas a nova versão transformadora, ela quebra a linguagem mais tradicional para você perceber. Ele fala assim: Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Ficou bem claro nessa tradução, não ficou? Então nós agora somos participantes da natureza divina. Quando você se encontrou com o Senhor, a partir desse momento você começou uma nova jornada, uma nova caminhada. Você não está mais agora vivendo só para si mesmo, para satisfazer os desejos da sua carne, mas você agora caminha com Cristo. Por isso que a premissa é: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Mas os crentes não querem negar a si mesmo, não. É meu direito, eu tenho razão, ele que gritou comigo, ela que abandonou a casa. A gente sempre fica transferindo responsabilidade. A gente sempre está de olho no pecado do outro.
mas ignorante dos nossos. Por isso que Jesus falou: tira primeiro a trave do seu olho, tira a tora que está incrustada no seu olho, para você enxergar melhor e ver o cisco que está no olho do seu irmão. Quando Jesus está falando isso, ele está falando: não dá para você olhar para o pecado do seu irmão se você ainda não acabou com todos os seus. Quem aqui já acabou com todos os seus pecados? Já venceu tudo? Nada mais pega. Se levantar a mão, nós vamos cair aqui de mão e pé em cima. Oramos em posição de pés e mãos. O próprio apóstolo João diz que se a gente diz que não peca, a gente faz Deus mentiroso. Mesmo que a gente não viva mais um estilo entregue ao pecado, nós estamos todos os dias esbarrando na nossa incapacidade. É ou não é? Mas o Senhor não quer que a gente só tropece, a gente quer nos ensinar. Eu não sou a mulher que eu era, eu ainda não sou a que eu quero ser, mas eu não sou mais a mulher que eu era, porque eu estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. A gente está indo para outra banda, outro lado. Mudamos de direção. Não estamos mais cativos das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos caprichos, dos nossos pecados. E aí ele fala assim, a partir do verso 5: diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Essa história de não, gente, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, gente, embora Jesus seja a vida, Ele que leva a gente mesmo. A gente tem que se esforçar para ser salvo. Não, nós não podemos salvar a nós mesmos. A salvação é pela graça. Mas a graça, uma vez que hoje nós estamos vivendo a hipergraça. Então o povo, não, Jesus já fez tudo, não precisa fazer mais nada. Não, e não entendeu nada sobre graça. Graça é o seguinte: eu sou culpado, eu era culpado, Jesus veio, rasgou o escrito de dívida que era contra mim, me absolveu para eu viver um outro tipo de vida. Não para eu voltar e chafurdar na lama, não para eu voltar para as antigas práticas. A graça não me dá autorização para pecar, a graça me capacita a nunca mais querer voltar a andar naquele caminho. Amém. Então tem muita gente que está aí viajando numa hipergraça, numa falsa graça, numa meia verdade, a mesma meia verdade que Satanás usou para tentar Jesus. Satanás não falou nenhuma mentira para Jesus. Satanás falou assim: você não é o filho de Deus? Você pode fazer essas pedras virarem pães. Você pode pular de uma grande altura e dar ordens aos seus anjos para te sustentar. Ele não falou nenhuma mentira. Ele tentou Jesus com as escrituras. Cuidado com as meias verdades desse tempo. Satanás não precisa de contar uma mentira completa. Ele conta uma meia verdade. E normalmente uma meia verdade é muito agradável. Muito mais fácil de entrar uma meia verdade do que uma mentira escancarada. Quer ver um exemplo? Não sou obrigado. Já ouviu essa frase? Tem até camiseta estampada agora. Não sou obrigada. Fala aí, não sou obrigado. Fala aí. Fala de novo. Faz até um gesto. Não sou obrigado. Não é bom falar isso? Não parece liberdade, gente? Meia verdade. Ser obrigado, sim. Se você não chegar na hora, perde o emprego. Se você não criar esse menino, vai criar uma ferida. Se você abortar essa criança, você vai viver a consequência disso para o resto da sua vida. É a parte que ninguém conta. Tudo tem uma consequência. Tudo tem uma consequência. Então essa história de não sou obrigado é sim, porque muitas coisas a gente não faz porque está afim de fazer. Faz porque tem caráter e responsabilidade. Essas inconsequências, não sou obrigado a criar esse menino, não sou obrigado. Pode ter certeza, quem não é obrigado a nada vai ter que lidar com as consequências da sua irresponsabilidade. Ok? Esforcem-se. Isso fala de empenho, de se interessar por, de prestar atenção no foco. E ele fala assim, de acrescentar, verso 5.
Esforce-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral.